Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Paulo Pelaipe não é mais executivo de futebol do Cruzeiro. Horas depois de eu informar para vocês que Joaquim Pinto já trabalhava como executivo de futebol do Cruzeiro no planejamento para a próxima temporada, o Cruzeiro oficializou a saída do Paulo Pelaipe, que aceitou um convite do Grêmio e vai receber o maior salário de sua carreira a partir desse mês de dezembro no tricolor gaúcho. O retorno a Porto Alegre também passa pela presença da sua mãe, de 93 anos de idade, que gostaria de estar mais perto do filho. A mãe dele é gaúcha de Porto Alegre. Importante registrar que, como eu contei no vídeo dessa manhã, Joaquim Pinto passa a ser o homem forte do futebol. Ele havia sido contratado por indicação de Leonardo Jardim como chefe de scout na metade do ano. Deixou tão boa a impressão que foi promovido a executivo de futebol. Rodrigo Ramos também passa a ter papel de mais destaque como gerente executivo do Cruzeiro. O planejamento da Raposa já está sendo montado. A ideia é contratar de 3 a 4 jogadores que briguem por posição de titular para a próxima temporada. Vamos juntos com as quentes do dia nesta segunda-feira de preparação para o duelo diante do Botafogo, de mudança na estrutura do departamento de futebol, arbitragem definida, venda de ingressos para a quinta com promoção e atacante, centroavante colombiano anunciado e já foi a campo, hein? Vamos falar sobre tudo isso aqui na Samuca TV, começando com o árbitro. Anderson Daronco apita o jogo da próxima quinta-feira. Daronco voltando a apitar aí um jogo do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo na quinta, 7h30 da noite no Mineirão, penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. É jogo para fechar a rodada de número 37. Anderson Daronco, a última vez que ele apitou um jogo do Cruzeiro na Série A, vamos pegar aqui os jogos que ele apitou. Cruzeiro 1, São Paulo 0, gol de falta do Matheus Pereira. E agora Cruzeiro e Botafogo. É o segundo jogo que ele faz do Cruzeiro nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Que possa aí fazer um bom jogo o Anderson Daronco. E no VAR estará Diego Pombo Lopes. Esse cara aí no VAR, ele é meio complicado, hein? Mas vamos lá, ó. Ele foi VAR em Red Bull Bragantino 1, Cruzeiro 0. Sport 0, Cruzeiro 4. Cruzeiro 2, Red Bull Bragantino 1. E agora Cruzeiro 0, Botafogo. Ó, Cruzeiro e Botafogo. É porque na CBF já fica ali 0-0, que eles preenchem o placar na ficha da arbitragem. Mas óbvio que não vai ser isso, vai ser uma vitória do Cruzeiro, tomara. E esse Diego Pombo Lopes aí já teve polêmica em outros jogos. Do Cruzeiro, confesso que não me recordo. Esse jogo até com o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, iria ter um pênalti pro Cruzeiro no Matheus Pereira, só que o Lucas Silva encostou a mão na bola, né? Ele caiu e encostou a mão na bola de forma proposital e por isso a jogada foi invalidada. Venda de ingressos rolando. O Cruzeiro faz uma promoção para colocar um grande público na quinta-feira. R$30 o preço para todo sócio, R$10 para mulheres, hein? Então a expectativa é de um ótimo público neste duelo, o último do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro em 2025 em casa. Então, Cruzeiro aí fazendo um preço bem legal até para prestigiar o torcedor neste momento da temporada e por tudo que o Cruzeiro fez ao longo de 2025. E ainda teremos a semifinal da Copa do Brasil. E tomara que tenhamos também mais um jogo em casa, que seria o primeiro da final do torneio que o Cruzeiro tenta, o heptacampeonato. Antes de falarmos sobre Vídea Real, as notícias de hoje. O Cruzeiro se reapresentou e informou mudanças na sua estrutura do departamento de futebol. Paulo Pelaipe deixa o Cruzeiro, vai para o Grêmio, aceitou a proposta do Grêmio e o Cruzeiro resolveu essa antecipação da saída dele, até para que ele possa já iniciar os trabalhos na equipe do Grêmio. Recebeu uma proposta maior, tem também o fato de voltar para casa, próximo da família. É uma questão aí importante para o Paulo Pelaipe e ele deixa então o Cruzeiro,
tinha uma estabilidade muito grande aqui também, respeitado pelos donos do clube, mas aí essa questão pessoal também falou mais alto e o Paulo Pelaipe aceitou a proposta do Grêmio. E o Cruzeiro, entendendo que o melhor era continuar com a estrutura que já trabalha na Toca da Raposa 2, sem buscar um executivo no mercado e reorganizando o seu departamento de futebol, com o Joaquim Pinto sendo um diretor esportivo. É uma espécie aí do José Boto no Flamengo. Ele tinha uma história de scout também no exterior, veio para o Flamengo para ser um diretor esportivo. O mesmo fará o Joaquim Pinto, que é ainda chefiando o scout e participando, como ele já vinha participando, dessas movimentações no mercado. E a parte que é mais de gestão no dia a dia do que seria um diretor executivo de futebol, vai ficar com o Rodrigo Ramos, que é um profissional que vinha exercendo uma função de supervisor de futebol, cuidando de toda a logística do Cruzeiro e também estando ali no dia a dia na Toca da Raposa 2. Então ele será esse gerente de futebol, foi o que o Cruzeiro anunciou. Então gestão do dia a dia fica aí com o Rodrigo Ramos na Toca da Raposa 2 e a parte de mercado fica com o Joaquim Pinto nessa função de diretor esportivo e claro que todos aí respondendo diretamente ao vice-presidente Pedro Júnior, que é a liderança central do departamento de futebol e óbvio ao dono do Cruzeiro, o Pedro Lourenço. É a estrutura então do departamento de futebol na Toca da Raposa 2. Foi dia de reapresentação na Toca e com boas notícias, porque o Cruzeiro tem Caio Jorge fazendo treinos físicos, não será problema para a sequência, talvez fique à disposição para quinta-feira. Arroio nem precisou passar por exame de imagem, obviamente não deve jogar na quinta, muito menos no domingo, mas não será problema para o jogo com o Corinthians. João Marcelo treinou normalmente e o Wanderson iniciou a transição. O Wanderson ficando à disposição aí muito provavelmente para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil diante da equipe do Corinthians, já que no primeiro jogo ele está suspenso. E aí, para fechar, Neisser Vidiarreal. Ele foi anunciado oficialmente. O Neisser vai aí trabalhar nesses dias, já treinou hoje com o grupo e em breve fica à disposição, pensando, claro, no início da temporada de 2026, à disposição nesse sentido, porque ele vai fazer uma espécie de pré-temporada e aproveitar todo esse mês de dezembro na Toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Hora de falar sobre o Cruzeiro. O jornalista Pedro Ramiro informa que a Raposa estuda uma proposta de 30 milhões de euros ou 184 milhões de reais para a compra do meio atacante Pedro. Você lembra dele? Jogador formado na base do Corinthians, passagem por todas as seleções de base do Brasil e negociado com o Zenit naquela troca que trouxe o Yuri Alberto para o Parque São Jorge. Pedro vive grande fase com a camisa do Zenit. Quase se mudou para o Al Ittihad na última janela de transferências no negócio de 35 milhões de euros ou 214 milhões de reais. Confesso que fiquei surpreso com a informação do bom jornalista Pedro Ramiro sobre o interesse do Cruzeiro. Como é que a Raposa dispensaria, utilizaria 184 milhões de reais em apenas um jogador? Importante registrar antes de trazer a resposta que o Pedro acaba de mudar de empresário. Ele era representado pelo Elenco Esportes e se transformou em atleta do Giuliano Bertolucci. Corinthians tem direito a 2,5% de qualquer negócio envolvendo o Pedro, por conta do mecanismo de solidariedade, mas não será no Cruzeiro que esses 2,5% retornarão para o Corinthians. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte que afirmou, abre aspas, esse nome nunca passou por aqui dentro do Cruzeiro, fecha aspas. De fato, pareceria maluquice um investimento tão alto por um jogador que tem enorme potencial, mas está fora da realidade financeira dos clubes brasileiros. O Cruzeiro vem fazendo uma campanha
espetacular no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vem fazendo uma campanha magnífica. Desde 2014, o Cruzeiro não figurava na posição que está hoje. É um time que, de fato, se reencontrou, né? O Pedro Lourenço tem todo um processo. E o Cruzeiro, gente, é um time em formação. O Cruzeiro está passando por um processo. O Cruzeiro encontrou o seu treinador nessa temporada, que, como disse o Leonardo Jardim, muita gente se esqueceu desde a primeira entrevista lá em Sete Lagoas contra o Democrata de Governador Valadares, que o jogo foi lá em Sete Lagoas, no campo Democrata de Sete Lagoas, que é o maior democrata de Minas Gerais. Ele disse o seguinte: não fui eu que montei esse grupo, vou precisar de tempo para trabalhar esse grupo. Inclusive, ele falou a respeito do Vidjalba na época, que ele não viu o Vidjalba ali pronto para estar atuando ao lado do Fabrício Bruno ali de zagueiro, enfim. E o Cruzeiro está passando por esse processo. O Cruzeiro ainda vai, né, trazer mais jogadores, tem jogador para estrear que só vai estrear na próxima temporada. O Cruzeiro então ainda vai se reestruturar ainda mais. E a tendência é o seguinte: é o Cruzeiro ter a sua metodologia, é o Cruzeiro ter o seu sistema de jogo já implantado, definitivo, como disse até o Leonardo Jardim, para não depender de treinador e não depender de jogador, para que o Cruzeiro ele não faça igual o golfinho, chega ali, faça uma gracinha e depois nunca mais. O Cruzeiro precisa estar aí disputando Copa Libertadores todo ano, o Cruzeiro precisa estar brigando ali contra Palmeiras e Flamengo todo ano, e para isso é um processo, tá? Inclusive foi até mais curto do que o que eu imaginava, passado tudo que o Cruzeiro passou. Cara, a gente vai, é quase inacreditável, né? Para essas pessoas que estão aí achando ruim, lembra então essa turma tem memória curta. da segunda divisão, Essa turma tem memória do curta. que nós passamos. Nós estamos num lucro assim absurdo. E mais, vocês esqueceram que nós estamos na final aí, final não, numa semifinal da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Olha, e já pode... tá se achando na final, hein? Ô, Igor, que não estou me arrogância. achando, não. Você se Mas vocês vão aproveita ser de um campeões, erro. Milton, pode Mas ficar tranquilo. você se aproveita de um erro para poder vai lá. Mas temos uma semifinal aí e, quiçá, ir para uma final, né? Então, o que acontece? Cara, o time, igual você falou, perdeu 5 jogos somente no campeonato, o que tem Até aqui, prejudicado... 36 rodadas, 5 um empate. jogos, 5 derrotas, mesmo derrotas do Flamengo, que o tem time do prejudicado Cruzeiro. são os empates, Exatamente. que infelizmente, se você for pega o elenco do Flamengo, pega o elenco E do do Palmeiras, Palmeiras, pega o elenco do exatamente. Cruzeiro. Isso. O Cruzeiro, inclusive, o primeiro turno inteiro, o técnico do Cruzeiro não tinha as opções que ele tem agora. Inclusive, a gente tem que desenhar várias e várias coletivas. O cara até cansa de responder que o Cruzeiro estaria atrás de jogadores que fossem diferentes, que tivessem características diferentes do que eles já tinham no elenco, justamente para poder mudar um jogo, para poder julgar de uma forma diferente, porque vai indo, todo mundo começou a ver como é que o Cruzeiro jogava, sabia quem marcava por ali e tal, enfim, e as coisas ficavam difíceis. E o Cruzeiro, Milton, ele tá passando por esse processo, e esse processo, gente, óbvio, tudo dando certinho, não tem como você não bater campeão de alguma coisa mais cedo ou mais tarde. Quando você faz certinho, faz bem feito, o título vem, é um resultado absolutamente natural, não é aquele parto para ser campeão, não. Então, o Cruzeiro tá nesse processo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.